Estamos de volta com o WW. Está conosco agora Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado, professora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite. E também Lorival Santana. Bem-vindo, meu caro. Obrigado. Bom, gente, vamos olhar o que houve na Argentina. A Justiça Argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros condenados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília. A reportagem é da correspondente da CNN em Buenos Aires, Luciana Tadeu. A decisão partiu do juiz federal da Argentina, Daniel Rafecas, que nesta semana decretou a prisão de 61 foragidos. Na quinta-feira, o primeiro brasileiro com pedido de asilo político foi capturado na cidade de La Plata. O homem de 47 anos foi condenado pelos ataques aos 3 poderes da República de 8 de janeiro a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. Nesta sexta-feira, um segundo foragido foi capturado na Argentina. De acordo com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, solicitantes de refúgio não devem ser detidos. A lei argentina, no entanto, não faz nenhuma proibição. As prisões geraram temor entre os foragidos, que se sentiam protegidos como solicitantes de asilo na Argentina. De acordo com o Estatuto de Refugiados da Argentina, eles não podem ser enviados de volta para o Brasil até que a Comissão Nacional de Refugiados defina se eles vão receber ou não asilo. No entanto, com os mandados de prisão, os detidos terão que passar por audiência com o juiz Rafecas, que pode determinar a extradição se a CONARE não se pronunciar antes. Até o momento, entre condenados, investigados e familiares, há mais de 180 solicitações de refúgio de brasileiros na Argentina. O STF brasileiro já solicitou ao governo Milei a extradição de 63 pessoas. Há um mês, no entanto, o governo argentino publicou um decreto com uma mudança, dizendo que o refúgio não seria estendido a quem for denunciado ou condenado em seu país de origem por um crime grave. Professora, a expectativa dessa turma que foi para lá, desses bolsonaristas, era justamente que a vitória do Javier Milei, também do mesmo espectro político do Jair Bolsonaro, lhes daria um abrigo ali político. Não é isso que vai acontecer? Bom, vamos lá. A gente precisa entender que, em realidade, o que eles estão pedindo é o asilo político por conta de perseguição política, uma suposta perseguição política. Mas existe todo um plexo de lei que vai além, efetivamente, da legislação interna da Argentina e aquilo que, de fato, a própria Argentina se vinculou internacionalmente com o Brasil. Então, é super importante a gente destacar que o Milei ele não está acima desse tratado e muito menos acima das leis argentinas. Então, de fato, o Poder Judiciário da Argentina, bem como o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, que é a autoridade central nesses casos de extradição, terá que respeitar inegavelmente o tratado que tem com o Brasil. E esse tratado é importantíssimo que a gente deixe muito claro, ele vincula ambas as partes, tanto o Brasil quanto a Argentina. E esse tratado imputa uma responsabilidade de extradição dessas pessoas. E aí vem a questão do solicitante de asilo, do solicitante de refúgio em relação à possibilidade ou não de extradição. A questão é o seguinte, o que diz o tratado entre Brasil e Argentina sobre a possibilidade de extradição? Que existe sim um impedimento que a pessoa solicitante de refúgio de asilo não seja extraditada, mas em contrapartida, em caso de alguns crimes, como, por exemplo, terrorismo, crime contra a soberania nacional, contra a segurança nacional, existe uma exceção. Então, ainda que o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, fale que o solicitante de refúgio não pode ser extraditado, a gente observa que o Brasil e a Argentina colocaram exceções, sim, dentro desse tratado que foi firmado em 2019. Lorival. Acho assim, a professora colocou todo o aspecto jurídico e técnico, né? Eu gostaria de colocar também o aspecto do bom senso, né? Assim, realmente não faz sentido, não faria sentido a Argentina manter essas pessoas lá como se elas tivessem fugido de alguma perseguição política, de alguma ditadura. O Brasil tem um Estado de Direito, tem uma democracia, né? Se as pessoas cometeram crimes aqui, elas devem ser julgadas pela justiça brasileira. Não há por que
protegê-las como se estivessem fugindo de alguma violência, como se fossem presos políticos. Não são, embora haja uma narrativa aqui no Brasil de que eles seriam presos políticos, mas não são. Na minha análise, comparando as situações de outros países que eu conheço, eu acho que eu consigo discernir o que é um país que tem presos políticos de um país que não tem. Não é o caso do Brasil. Então, acho que... E aí tem também a questão da reciprocidade, né? Acho que o Javier Milei não gostaria que o Brasil eventualmente... Claro que não houve a mesma situação na Argentina, mas que o Brasil eventualmente virasse um abrigo, né, de criminosos argentinos, seja qual for a natureza do crime. Há muita porosidade na fronteira, né, entre os dois países. E, de qualquer maneira, o mais importante é que a justiça argentina ela é totalmente independente. A Argentina também é uma democracia, né? Então, o Milei pode ter influência sobre o CONARE deles, né? Sobre essa comissão deles de refugiados, mas não sobre a justiça argentina. Ô Daniel, de alguma maneira, a gente está vendo aí os episódios conturbando um pouco essa relação Brasil-Argentina. Daqui a pouco a gente vai falar do G20 também, que tem uma interferência direta do Javier Milei ameaçando o consenso da cúpula. Mas esse episódio pode ser um elo, um ponto de conexão do presidente Lula e do presidente Javier Milei, tendo em vista que eles não têm qualquer relação. Não vejo a menor possibilidade disso servir como uma ponte, uma aproximação possível entre Lula e Milei. Em suma, tudo aquilo que depende das burocracias, das legislações, dos corpos técnicos, talvez até dos ministros entre si de Brasil e Argentina, continua funcionando com menos ímpeto, com menos vigor, com menos tração por causa do distanciamento ideológico e político, mas continua funcionando, sinal de maturidade entre o relacionamento institucional, Estado-Estado. Mas tudo aquilo que envolve diretamente Lula e Milei, agora com a eleição do Trump, muito menos existe essa expectativa de funcionar. Marco Rubio, que é o secretário de Estado indicado pelo Trump, deixa muito claro quem são os países com quem ele não tem a menor simpatia na América do Sul. Lula e Brasil está entre eles, e um sinal de que Lula e Milei não devem se aproximar é que na segunda-feira, lá no Rio, no G20, vai ter a assinatura de um memorando de entendimentos absolutamente importante na área energética para permitir a exportação de gás de vaca muerta para o Brasil. E haveria a possibilidade, em tese, de os dois presidentes participarem, né? É uma ótima agenda positiva para ambos. Não, vai ficar no nível ministerial porque não existe nem a possibilidade de os dois terem sequer uma agenda privada, muito menos uma agenda pública. Então, isso não servirá de ponte. Professora, há uma possibilidade de uma interferência direta do presidente da República, no caso do Javier Milei, nessas questões? Por exemplo, supondo que o ex-presidente Jair Bolsonaro ou que o Eduardo Bolsonaro, que tem relações ali também com o Milei, interfira por esses brasileiros. Há possibilidade do presidente da Argentina interceder a favor desses brasileiros? Pois bem, a gente costuma escutar muito em casos de extradição que o presidente não deixou extraditar por conta do asilo político ou que a presidência, de fato, veio a interceder em favor ou em desfavor dessa pessoa passível de ser extraditada, mas nesse caso, eu acho importantíssimo destacar que a gente não está em um caso de cortesia internacional, ou seja, um caso sem regulamentação, um caso de reciprocidade entre os Estados. Porque, de fato, a partir do momento que nós temos um tratado, um acordo internacional cujo qual imputa a responsabilidade para Brasil e Argentina de extraditar, sim, aquelas pessoas que estejam, porventura, respondendo a processo ou tenham que cumprir pena em outro Estado, existe uma obrigação de cunho jurídico. Dentro dessa premissa, não há como Javier Milei interceder em forma institucional, de forma legal, de forma normativa, em favor ou em detrimento dessas pessoas. O que acontece, obviamente, uma influência política, a gente não pode descartar, mas não existe uma ferramenta apta a possibilitar com que o Milei venha interceder de fato, juridicamente, a favor ou em desfavor dessas pessoas. Eu acho importantíssimo deixar claro esse ponto, porque existe uma normativa internacional entre Brasil e Argentina. Agora, professora, os argumentos dos pedidos são no sentido de que eles são perseguidos políticos, né? O Lorival tratou bem e você mesma também na primeira intervenção.
Quem que avalia se é uma perseguição política ou não? Ou é autodeclaratória essa posição? Na verdade, assim, a partir do momento que eles pedem o refúgio, que eles pedem o asilo, eles vão declarar que eles são perseguidos políticos. Mas aí existe todo um comitê técnico para fazer a avaliação justamente desse pedido. Se enquadra em uma perseguição política ou numa perseguição de raça, etnia, cultural, religiosa, para a gente observar a concessão do refúgio. Então, no caso brasileiro, como foi muito bem destacado aqui, existe o CONARE, e no caso argentino existe esse comitê técnico, e não é apenas a autodeclaração que vai ser o suficiente para a concessão do refúgio ou para a concessão do asilo político. Existe sim uma necessidade de corroborar essa autoafirmação com provas concretas que de fato essas pessoas estão sendo perseguidas. E aí a gente se questiona, qual é a prova que essas pessoas têm, né? Esses brasileiros que se encontram na Argentina? E mais importante ainda é a gente lembrar que eles entraram de forma ilegal na Argentina. E isso também pode possibilitar com que haja deportação, que é a retirada compulsória do estrangeiro por conta de uma situação migratória irregular. Então, para além da extradição, se a gente não quiser tocar aqui na extradição, nesse ponto, a gente está observando uma possibilidade de eles serem, deportados da Argentina também. Então, a situação desses brasileiros é muito séria, porque, de fato, não existe, a meu ver, né, algo que possibilite eles afirmarem, de uma perspectiva institucional argentina, que há uma perseguição política, e existe uma situação migratória irregular também desses brasileiros que lá se encontram. Professora, para finalizar este bloco, o que deve acontecer? Quais os próximos passos? O que vai acontecer com esses brasileiros? E, se possível, se a senhora conseguir nos traçar um calendário até. Claro, não tão preciso, mas assim, até o final do ano, eles virão, eles serão deportados. O que vai acontecer com essa turma lá? Bom, basicamente, o que vai acontecer a partir de agora? Eu quero deixar muito claro que não é uma perspectiva apenas executiva e nem apenas jurídica. Então, basicamente, primeiro ponto, existiu uma intersecção da Polícia Federal com o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, mas, de fato, quem fez o pedido da extradição foi o Ministério da Justiça brasileira, basicamente, né, uma Secretaria de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional que faz o pedido para o Ministério das Relações Exteriores, que é algo que a gente chama de duas autoridades centrais dos estados. A partir desse momento, esse Ministério das Relações Exteriores da Argentina emitiu um pedido para o Poder Judiciário justamente para localizar essas pessoas e para deter essas pessoas. E eu acho importante porque existe um segundo ponto dessa discussão, que é justamente se a Justiça argentina poderia prendê-los. Pode prendê-los, mas esse tempo na prisão argentina é descontado da pena aqui no Brasil. Então, é importantíssimo deixar claro que não existe nenhuma irregularidade. A partir desse momento, eles vão ser ouvidos, obviamente, pelo comitê técnico em relação à questão do refúgio, vai lhes ser concedidos a ampla defesa e o contraditório, defesas propriamente ditas, e aí vai sair uma sentença determinando ou não a extradição. Se porventura for determinada a extradição, eles podem recorrer para a Suprema Corte da Argentina. Mas, novamente, acho muito difícil, pouco provável, que não ocorra a extradição. Primeiro, porque existe essa exceção em relação ao tratado do solicitante de refúgio que pratica atos contra o Estado, terrorismo, entre outros atos graves. Existia a possibilidade de extradição. E segundo, porque com certeza o Comitê Técnico da Argentina não vai considerá-los como sendo perseguidos políticos. Excelente. Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília. Professora, muito obrigado. Tirou seu tempo aí da sexta-noite para passar conosco, nos ensinando aí dos próximos trâmites. Muito obrigado, excelente final de semana. Obrigada, igualmente. Bom, gente, vamos lá. Daqui a pouco vamos falar sobre as incertezas que a eleição de Donald Trump traz para a reunião da cúpula do G20 no Brasil. Começa segunda-feira no Rio de Janeiro. Até já.